Pessoal, a gente vai começar a aula de hoje, o capítulo 8 do nosso livro-texto, Recuperação e Recristalização, né? Dentro do curso Transformação de Fase em Materiais Metálicos, né? Esse capítulo vai abordar transformações de fases no estado sólido, porque até os dois últimos capítulos nós vimos nucleação e crescimento e solidificação. E o nucleação e crescimento foi bastante direcionado para a transformação líquido-sólido, né? A solidificação. Mas ele se aplica também em transformações de estado dentro do estado sólido, como recristalização ou precipitação de novas fases, né? A próxima aula vai ser endurecimento por precipitação, então a principal transformação de fase a ser abordada vai ser a precipitação no estado sólido. A aula de hoje vai ser a recristalização no estado sólido. E também os efeitos da deformação plástica, deformação mecânica, sobre as propriedades do material. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Tem alguma disciplina na Unicamp que trata de conformação plástica? Em Tem sim, específico? tem sim. Tem É, disciplina na graduação que trata de conformação plástica. Na pós-graduação, não sei te dizer se a gente está oferecendo, né? Mas só na tem graduação, na pós não é recorrente que tem, assim, talvez. o professor, o Sérgio Buton, ele aposentou, e eu não sei te dizer agora quem que está fazendo conformação mecânica na pós-graduação. Entendi. Beleza. Obrigada. Nada. Bom, então nós vamos estudar recristalização, que é a restauração da estrutura cristalina de um material metálico já deformado. Um material endurecido também por deformação, né, com uma alta densidade de discordâncias. E a deformação plástica externa, quer dizer, como que a deformação plástica muda a estrutura do material, a estrutura e a microestrutura, ok? E como isso afeta, essas mudanças afetam as propriedades mecânicas, né? Bom, as forças que podem atuar sobre o material durante o uso, tração, compressão, cisalhamento, essas forças podem ser determinadas através de ensaios mecânicos específicos, né? Podem ser não só determinadas, podem ser simuladas também, né? Ensaio de tração, você submete ao material a uma força crescente e você vai aumentando a deformação com o tempo. Então, você tem um material de partida, um cilindro, né, uma barra cilíndrica, e você traciona. Você sabe a área e você sabe o comprimento inicial, e você põe numa máquina universal de tração que vai tracionar, né? A máquina, a gente dá a ordem dela descer o travessão ou subir o travessão, mantendo o outro constante, e o material vai sendo tracionado, esticado, né? E, nesse caso, a força dividido pela área é a tensão aplicada ao material. Nós conseguimos, no ensaio, medir a força e medir o alongamento, dividindo a força pela área do corpo de prova. E dividindo o alongamento, né? Você manda o travessão caminhar a 1 milímetro por minuto, então você tem alongamentos a cada minuto, 1 milímetro de alongamento do teu corpo de prova. Você divide isso pelo comprimento inicial, né, aí você pode construir a curva tensão-deformação e não a curva força-alongamento. A curva força-alongamento, ela tem o mesmo jeito da curva tensão-deformação. Esse jeito aqui, ela tem a região. Isso daqui é uma curva tensão-deformação típica para um aço, né? Que tem aqui a tensão de escoamento bem definida. A curva tensão-deformação e a curva força por alongamento, ela tem o mesmo formato, porque em ambos os casos você está dividindo a variável por uma constante. Então, a nova variável vai ter a mesma forma, aqui mesma coisa, você divide por uma constante, que é a área, e o ΔL. Então, você tem o mesmo tipo de gráfico. Qual a vantagem do gráfico tensão-deformação sobre o gráfico
força por alongamento. Bom, a vantagem é que esse gráfico aqui, ele só depende do material, enquanto o gráfico força por alongamento vai depender da área. Quanto maior a área, maior a força para deformar. E vai depender do L0 também, né? O alongamento, é muito mais fácil você alongar um corpo longo do que um corpo curto. Então, essa é a maneira de você eliminar os efeitos do corpo de prova sobre o ensaio, porque o que você quer estudar não é as dimensões do corpo de prova, não é a área e o comprimento, você quer estudar as propriedades do material. Então, tensão-deformação é o gráfico que dá exatamente a propriedade, independente do tamanho do corpo de prova. Ok? Então, para valores de tensão, né? Sigma maior que sigma E, quais são aqui, ó, as tensões maiores? Essa é a sigma E, a tensão de escoamento, né? Para valores maior que o limite de escoamento, desculpa, para valores menores, né? Valores menores, essa região aqui, onde a tensão é menor que a tensão de escoamento, a tensão é proporcional à deformação. A variação é linear, né? A variação é linear. Então, nós estamos no regime elástico, na região elástica, não há deformação permanente. Ou seja, se o ensaio for interrompido, o material volta à dimensão original, como uma mola. Como uma mola, né? Retirando as tensões, volta. E a lei de Hooke é o que prevê a elasticidade dos corpos sólidos, é a constante da mola, né? Então, a tensão é um módulo de elasticidade vezes a deformação. Ou seja, o módulo de elasticidade é a tangente dessa curva, né? Você divide tensão por deformação, você tem o módulo, né? Então, você pode escrever o módulo é igual a tensão sobre deformação, e você pode escrever também que a tensão é igual ao módulo vezes a deformação. Ok? Quando a tensão atinge a tensão de escoamento, o escoamento do material começa. O material entra na chamada região plástica, né? A região de deformação plástica, que é essa região aqui. Qual a característica principal da região de deformação plástica? A deformação é permanente, enquanto na região elástica a deformação é em função da tensão. Tira a tensão, desaparece a deformação. Na região plástica, a tensão permanece, a tensão é permanente. Okay? No regime plástico, né, quando é atingida a tensão máxima ou limite de resistência, o material pode sofrer um novo escoamento localizado e se rompe, ou seja, ele vai encontrar a tensão máxima, aqui vai acontecer o empescoçamento de corpo de prova, que é uma instabilidade da deformação, a deformação passa a não ser constante em todo o corpo de prova, ela se concentra num único ponto, e aí o material começa a empescoçar, começa a diminuir o diâmetro nesse único ponto, e a máquina de tração enxerga que a tensão está diminuindo com o passar da deformação, né? Mas, na verdade, não está, a tensão segue aumentando, só que a máquina, ela é informada sempre da tensão inicial. O cálculo a área inicial. O cálculo é sempre feito com a área inicial. Se você transformar a área inicial pela área instantânea, calcular através da área instantânea, você vai ver que a tensão aqui, ela nunca vai ter uma tensão máxima e uma diminuição antes da fratura. Ela sempre vai buscando maiores tensões para se deformar. É interessante aqui que essa é a tensão para deformar plasticamente. Mas a partir do momento que você começa a deformar plasticamente, ele começa a pedir uma tensão mais alta para deformar. Ou seja, se você parasse naquela tensão, ele não deformaria mais. Por quê? Né? Ou seja, você atinge a tensão necessária para obter o escoamento de um fluido, por exemplo, esse escoamento ocorre enquanto houver a tensão atuante num fluido viscoso. Mas aqui nesse material aqui, no estado sólido, quando você atinge
a tensão do escoamento e começa a deformar plasticamente, ele começa a pedir para continuar deformando tensões sempre mais altas. Tensões até atingir a tensão máxima e depois a fratura. Ou seja, ele vai aumentando a sua resistência à medida que ele vai sendo deformado. Entendem isso, gente? Se ele fosse um material plástico perfeito, atingida a tensão de escoamento, ele escoaria na mesma tensão. Até não haver mais condições geométricas para suportar isso, e ele terminaria rompendo, né? Mas esse aumento da tensão para continuar a deformação é o chamado encruamento. O material ele está sendo endurecido por deformação. Né? Então, vamos lá. Né? Dutilidade. O que é dutilidade? A dutilidade está associada à capacidade que o material tem de se deformar plasticamente. Né? Como que a gente mede a dutilidade aqui? A gente mede a deformação máxima. Né? Num ensaio convencional, costuma-se marcar, fazer uma marca no corpo de prova e depois juntar o corpo de prova e medir essa marca para ver o quanto que ele alongou antes de se deformar. Ok? Então, é um valor, ele desce mais ou menos com a mesma inclinação da região elástica, porque o material, ao romper, ele recupera a parte elástica. Recuperar a parte elástica significa que para ler a tensão máxima, você não desce numa reta aqui, e sim você desce, não numa reta totalmente inclinada, 90 graus, você desce numa reta com inclinação igual à da inclinação elástica. Aí você vai ter a deformação do material. Essa deformação, essa quantidade de deformação, né, ela é a dutilidade do material. Né? Ou seja, aqui é a dutilidade, é a capacidade que ele tem de se deformar plasticamente antes de se romper. Né? Ok. Então, qual seria o contrário de dutilidade? Alguém pode me dar um contrário de dutilidade? Gente, alunos, algum de vocês seguem aí? Uai, a fragilidade, talvez, não sei. Fragilidade? O quanto que o material é frágil é o contrário. Sim, fragilidade. Ok, fragilidade seria um contrário de utilidade. Quer dizer, o material dúctil não é um material frágil. O material frágil não é um material dúctil. Correto. Mas aí eu poderia dizer que fragilidade tem outro antônimo. O contrário de fragilidade seria tenacidade. E aí? Seria dutilidade igual a tenacidade? Não. Por quê? Então, qual a diferença de dutilidade com tenacidade? Eu não sei explicar direito, mas tenacidade diz respeito também ao encruamento do material. Então, a gente costuma dizer que é a área debaixo da curva, a quantidade de deformação que o material é capaz de suportar até atingir a resistência máxima, né? A tensão máxima. Ok. Você falou a área embaixo da curva tensão-deformação, né? Hein, Vanessa? Isso. Você chamou a tenacidade da área embaixo da curva da tensão-deformação. Exato. Uma primeira definição de tenacidade é correto, essa, né? É a primeira definição e não a mais completa, né? A mais completa, a definição de tenacidade é a resistência à propagação de uma trinca. Mas a ideia primeira de tenacidade de fato, é a área embaixo da curva. E aí, quando a gente fala área, quando eu falei dutilidade, o importante é o alongamento, a deformação. Quanto que ele consegue se deformar? Quanto mais se deformar, mais dútil é. Enquanto que a tenacidade leva em conta o nível de tensão que ele está
se deformando, ok? Então, por isso que tenacidade é a área e dutilidade não. Dutilidade é o eixo X. Quanto maior a deformação, maior a dutilidade. Tenacidade, não. Tenacidade tem que ter a área embaixo da curva. Então, tem que ter a deformação plástica, mas em altas tensões, né? Para ser um material realmente tenaz, medido pelo K1C, né? Mas essa é uma primeira definição de tenacidade, e depois nós temos uma segunda definição, que é a tenacidade ao impacto, né, resistência ao impacto, ensaios Sharpe, que medem, e a definição mais precisa hoje, dentro da mecânica de fratura, a tenacidade é a resistência à propagação de uma trinca, dentro do material, né? Ok, força aplicada, materiais, força aplicada, geralmente você aplica uma força como no forjamento, né? Você quer conferir uma forma para o material, então você forja o material, ou você lamina, ou trefila, né? Você está conferindo forma ao material através de deformação plástica, de rearranjo da estrutura atômica, né? Então, se tem deformação plástica, tem rearranjo da estrutura atômica, tem alteração, né? Acomodar-se à nova forma. Os materiais metálicos são menos resistentes ao cisalhamento do que a tração e compressão. Ou seja, quando você coloca um material metálico, você traciona um material metálico, a deformação plástica vai começar num plano a 45 graus do eixo principal, onde está o sigma aqui, né? O sigma é a tensão aplicada. Então, a 45 graus, analisando o que acontece num plano a 45 graus, aqui você tem, então, a tensão aplicada, aqui você tem a tensão normal a esse plano, e aqui você tem a tensão de cisalhamento, né? Se você decompõe a força em X e Y. Essa tensão de cisalhamento, ela é máxima em 45 graus. Então, o material vai se deformar, um material dúctil vai se deformar, né? A 45 graus. Por quê? Porque eles são menos resistentes. Eles, antes de se romperem por tração, por você conseguir separar os átomos, quebrar a ligação química que os átomos têm, a força da ligação química, que pode ser ligação metálica nos metais, covalente iônica nos sólidos cerâmicos. Antes de você quebrar essa ligação, o material cisalha, desliza em 45 graus, os materiais metálicos, ok? E esse deslizamento ocorre em planos e direções compactas, tá? Então, por exemplo, na estrutura cúbica de faces centradas, são os planos da família 111 e as direções 110 são plano e direção mais compacta dentro da estrutura cristalina. Daqui a pouco a gente olha uma imagem disso. Ok? Então, a deformação plástica, quando o componente de cisalhamento tal, tal é a tensão de cisalhamento, ok? Supera o limite de cisalhamento do material, o material começa a se deformar plasticamente. A rede cristalina sem defeitos, entre aspas, porque não existe, né? A rede cristalina sempre vai ter defeitos, né? Não existe a rede perfeita. O deslizamento entre dois planos vai gerar uma tensão de cisalhamento que vai ter... Vamos olhar aqui a figura. Essa figura aqui não está totalmente adequada, porque entre os dois planos, o átomo, novo plano ficaria num vale aqui. Mas aqui foi desenhado átomo bem em cima do átomo, tá? Mas é para entender. Se vocês estão cisalhando, né? Veja que para um plano se mover em relação ao plano de baixo, numa distância de um espaçamento atômico, vocês viram, né? Foi, o 1 ficou vizinho do 2 aqui. Um único espaçamento atômico teria que se romper todas as ligações ao mesmo tempo. Você rompe a ligação entre 1 e 1, entre 2 e 2, entre 3 e 3, entre 4 e 4. Você rompe essa ligação para restabelecer uma ligação entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 4.
Então, você teria que fazer, num cristal perfeito, o que não existe, né? Num cristal perfeito, você teria que mover o plano desse jeito, o plano inteirinho ser movido e fazendo a conta disso daí, você levando em consideração todas as ligações que você tem que romper, você vai chegar para um cálculo teórico. Oi, boa tarde, Wilson. Olha só, você entendeu? O cálculo das tensões para deformação, né, cálculos teóricos das tensões para deformação, romper as ligações atômicas, dá ordens de grandeza maior que os valores experimentais. Então, você calculando qual seria a tensão necessária para. Boa tarde, Hamilton. Você calculando qual seria a tensão necessária para. Deixa eu ver. Alguém. Para romper, né? Para romper todas as ligações ao mesmo tempo, todas as ligações ao mesmo tempo, você chegaria num valor teórico que é 100 mil vezes maior que o valor encontrado na prática. Então, em torno dos anos 30, se tentou explicar isso, por que os materiais metálicos se deformam em tensões 100 mil vezes menor que aquela que a gente calcula medindo, né, o valor da ligação, a energia da ligação atômica e multiplicando por todos os átomos. A partir daí surgiu a teoria da existência das discordâncias dentro do cristal. Veja bem, em 1930, nunca ninguém tinha visto isso. Hoje em dia as discordâncias já são comprovadas, já se enxergou com microscopia eletrônica de alta resolução, mas naquela época não. A discordância que foi uma forma de explicar por que o cristal deforma por cisalhamento, deforma plasticamente formações por cisalhamento em níveis de tensões muito mais baixas que a teoricamente calculada. Daí aparece a teoria da discordância. Qual é a ideia dessa teoria? É que você não quebra todas as ligações ao mesmo tempo, você quebra só uma fileira por vez. É como uma onda se propagando. É como uma onda se propagando. Você quebra, num primeiro momento, você está cisalhando, né? Tal. Cisalhando aqui. A discordância está aqui. A tensão de cisalhamento faz quebrar essas ligações, e aí essa fileira vai unir com essa, e essa será a nova discordância, como está desenhado aqui embaixo. E assim sucessivamente até o final do cristal. Percebem a facilidade? Como você quebra uma fileira por vez e não todo o plano de uma única vez, que exigiria tensões muito, muito, muito maiores, 100 mil vezes maiores. Então, essa foi a ideia proposta para explicar deformação plástica. Nessa época ainda não se enxergava o átomo, mas já se sabia da existência do átomo e já se sabia da existência do cristal, por técnicas indiretas, como difração de raio-x. Daqui é para explicar o slide anterior, né? O material monocristalino, o limite do cristal é a própria superfície do sólido, ou seja, se o material é um monocristal, o limite desse caminhar da discordância é até o limite do cristal. Ele vai até a superfície da peça, porque ele é um monocristal. Né? Agora, um material policristalino, o limite é o contorno de grão. O limite é o contorno de grão. Gente, por que o limite é o contorno de grão? Alguém pode. Por que o limite é o contorno de grão? Porque a discordância no monocristal vai até a superfície, porque ela está até sair. No material cristalino, o contorno de grão é um obstáculo ao movimento da discordância. Por quê? Hum?
Hein, gente, alguém? Tudo muito quieto hoje. O que aconteceu com vocês? Renan, Hamilton? Professor, é questão da mudança de direção, né? Isso, a mudança de direção. A estrutura cristalina de um grão vizinho, ela tem uma orientação cristalográfica diferente. Uhum. Então, no material policristalino, o limite do cristal é o contorno de grão, porque a partir do outro contorno de grão, no outro cristal, aquele sistema de plano compacto, direção compacta, vai estar orientado de forma diferente. E aí você vai precisar de uma energia maior para que a componente de cisalhamento naquela direção alcance a tensão de escoamento. Né? O processo é efetivo devido ao número de discordâncias de um material, da ordem de 10 a sexta, 10 a oitava por centímetro quadrado do material deformado. Né? Para 10 a 11, 10 a 12 por centímetro quadrado do material. Espera. 10 a sexta, 10 a 8 é o material normal, sem estar deformado. Material recosido. Ele tem de 10 a sexta, 10 oitava metros por metro cúbico, ou centímetros por centímetro cúbico. Né? Aqui está por centímetro quadrado, aí, porque corta comprimento em cima com comprimento embaixo, dá 1 sobre comprimento ao quadrado. Né? Então, o que acontece aqui, o que está dizendo é que o material deformado plasticamente, ele vai ter uma densidade de discordâncias muito alta. Ou seja, a deformação plástica, ela se dá através da movimentação de discordâncias. Ou seja, para que o material possa se deformar plasticamente, tem que haver discordâncias. E ao se deformar plasticamente, ele vai criando, ele tem mecanismos de criação de discordâncias. Então, o que vai acontecendo? Vai aumentando a densidade de discordância com o aumento da deformação. Ok? Né? Aqui, então, o limite de escoamento é a tensão para a qual o componente de cisalhamento, a tensão naquele plano é dividida entre tensão normal e tensão cisalhante. Aquele componente cisalhante é suficiente para iniciar o movimento de discordâncias. Estruturas simétricas, cúbicas de face centrada, têm um maior número de planos de deslizamentos bem distribuídos, né, no espaço. Então, tem uma maior facilidade de deformar plasticamente do que uma estrutura hexagonal compacta, por exemplo. E a estrutura policristalina, a tensão aplicada forma diferentes ângulos com os diferentes grãos, né? Então, o processo é mais complexo. Né? Você vai ter deslizamento em diferentes grãos, por isso também que a tensão de escoamento é mais alta no material policristalino do que no monocristal, se o monocristal estiver orientado bem com o plano um plano compacto a 45 graus, um plano que desliza bem a 45 graus, você tem uma tensão de escoamento menor. Quando você está no policristal, nem todo grão vai estar orientado favoravelmente para ter o escoamento. Então, você tem alguns grãos menos orientados que vão segurar um pouco mais a deformação antes de partir, né? Antes de você conseguir observar macroscopicamente a deformação acontecendo, né? Então, aqui é o plano compacto, né? Por exemplo, na estrutura hexagonal compacta, ele deforma muito bem nos planos basais e nas três direções, né? Porque é um plano e uma direção. Aqui tem três, as direções compactas são três aqui, né? É essa inclinada e é essa daqui. Então, esse é o plano compacto, do mesmo do vídeo que eu estava mostrando antes do início da aula, né? Das bolhas. Né? Essa é a forma mais compacta no plano que existe. É um átomo tocando outros 6 átomos. Né? Ok? Então, a deformação plástica, movimento de discordâncias
quando a tensão está acima da tensão de escoamento. Então, os obstáculos ao movimento das discordâncias dificultam a deformação e aumentam a resistência mecânica. Então, vocês lembram da curva tensão-deformação? Chegou na tensão de escoamento, ele começa a deformar. Só que ele começa a pedir cada vez tensões mais altas para continuar deformando. Ok? Então, o próprio aumento da densidade de discordância está atuando como obstáculo. As discordâncias, elas caminham mais facilmente num local com poucas discordâncias do que num cristal com muita discordância, com uma densidade de discordância muito alta. E os contornos de grão? Aquilo que o Renan falou, né? Interrupção dos planos de deslizamento, acúmulo de discordâncias, repulsão entre discordâncias, dificulta a continuidade da deformação, exige tensões maiores, aumenta a resistência mecânica, né? Então, aqui a gente tem o plano de deslizamento, as discordâncias caminham nesse plano. No próximo cristal, aquilo que o Renan respondeu, né? No próximo cristal, a direção é diferente. O plano de deslizamento, que é isso? É aquela direção compacta, aquele plano compacto mais a direção compacta, formando o sistema, né? Ele forma um ângulo. Então, a discordância vai ter que caminhar nesse ângulo, e provavelmente a tensão de escoamento nesse ângulo é menor. Ok? E o encruamento? Encruamento, né? Strain hardening, em inglês. Acritude, em castelhano. É o aumento da resistência mecânica por deformação plástica. Vejam, é um dos mecanismos de endurecimento. É o encruamento. É o strain hardening, né? Você está deformando o material, você está aumentando a densidade de discordâncias dele. O ferreiro que fazia espada na Idade Média, ele fazia deformando aquela barra, né? Ele aquecia um pouco para viabilizar essa deformação e batia com o martelo para ir deformando a espada, para ela ficar encruada. É um mecanismo de endurecimento. E como que é isso? Se dá através do aumento da densidade de discordâncias dentro de um cristal. Então, o cristal tem muitas discordâncias, né? As discordâncias, vocês podem enxergá-las como uma linha, correto? É uma linha de discordância. É o final do plano, no caso da discordância em cunha. É o centro da hélice, no caso da discordância em hélice. A maioria das discordâncias são mistas, cunha e hélice. Então, um cristal com muita discordância, ele vai estar endurecido por deformação, porque essas discordâncias, embora sejam muitas, embora a princípio elas facilitem a deformação, quando elas são muitas, uma dificulta a outra. Uma passa a ser obstáculo para a outra. Professor. Oi. No caso, o encruamento, ele aumenta a resistência mecânica do material, né? Só que em muitos casos, esse aumento de resistência, ele é prejudicial, dependendo do que vai ser feito, por exemplo, com o material, né? Em alguns casos, o pessoal, algumas empresas que trabalham, por exemplo, com processo de conformação mecânica, eles precisam fazer um recozimento para aliviar esse encruamento, não precisa? Sim. Sim, sem dúvida. Depende do que você vai fazer depois. Você não quer esse aumento da resistência, né? Mas depende do que você quer fazer, você quer sim. Ah, tá ok. Mas vai depender do objetivo. E aqui, como que você enxerga esse encruamento aqui? Olha, no ensaio de tensão de deformação, carrega, ele sobe pela região elástica. Aqui ele encontra tensão de escoamento, o material deforma. Isso aqui é um aço, porque é o aço que tem essa tensão de escoamento muito característica, o alumínio não tem. Oi. Desculpa Oi, interromper. Só para seguir a linha de raciocínio do Hamilton, ele perguntou e me veio à cabeça, num material forjado, e que daí ele é a mesma parte do mesmo exemplo da espada que o senhor mesmo falou, mas que o material vai ser forjado, mas depois ele vai ser submetido a... esqueci o nome. Oh, meu Deus. Recozimento. Não, resfriamento usinado. rápido. Vai ser usinado depois. Usinado. Exatamente.
No caso, depois da usinagem, uma vez que ele é deformado, né, pelo o forjamento, como que eles controlam isso? Por exemplo, se ele vai ser resistente demais ou não, em decorrência do número de pancadas que deu na forjaria, para depois ele estar num nível de resistência certo para usinar. Olha, de fato, você quando forja, não são as pancadas, é a quantidade de deformação. Você deforma muito e endurece o material. Principalmente se o forjamento for a frio. Né? Se for a quente, não. Se for a quente, ele vai recristalizar. Se for a frio, ele vai manter o endurecimento por precipitação até, né? Vai manter, ele vai ficar com isso daí. E para usinar vai ser um pouco mais difícil, caso seja necessário a usinagem. Quando que é necessário a usinagem depois do forjamento? Quando você tem precisão dimensional exigindo, né? A usinagem dá uma precisão dimensional maior que o forjamento. Ok. Mas aí você vai ter que usinar com ferramentas mais resistentes, né? Você vai ter que aumentar a dureza da sua ferramenta de usinagem. Entendi. Mas você pode fazer o forjamento a quente e o material recristaliza antes de esfriar. Aí você pode usiná-lo de forma mais tranquila. Entendi. Obrigada. Gente, olha, aqui então tem ele está sendo tracionado, ele entra no limite de escoamento e aqui ele começa a aumentar a tensão. Se você parar aqui, para aqui e volta, pede para a máquina voltar, ela vai voltar, como eu falei, paralelo à região elástica, porque ela simplesmente vem recuperando a deformação elástica. A deformação elástica transitória, ela vem aliviando a deformação elástica. No final, sobra uma deformação, que é a deformação plástica. Ok? E aí, se eu fizer novamente o ensaio, veja a flechinha nesse sentido. Ele vai fazer esse caminho. E ele vai escoar aqui em cima. Ou seja, a tensão de escoamento que era essa, passará a ser essa. Demonstrado, portanto, o endurecimento por deformação. Perceberam? Assim de fácil. Né? Eu faço o ensaio, paro aqui, volto, ele volta exatamente aqui, o material vai ter alongado um tanto, porque houve deformação plástica, depois eu novamente peço para o travessão se afastar, e ele novamente começa a acusar o tracionamento, né? A deformação elástica, e ele vai entrar no regime plástico aqui em cima. Aqui em cima. Então, ele vai ter uma tensão de escoamento maior pela deformação. E se a gente parar aqui em cima e voltar, a mesma coisa. Ele vai entrar na região plástica ali em cima. Entenderam? Esse é o endurecimento. Professor, Oi. mas ele já não escoou antes? Ele vai ter um novo escoamento? Não, Ou muda a questão da curva? olha, esse escoamento aqui tá feito desse jeito, mas ele é esquemático, né? O aço tem esse tipo de escoamento que está ligado com a distribuição da nuvem de carbono, ancorando as discordâncias em temperatura ambiente. Uhum. Mas ele vai ter, Renan, uma nova tensão de escoamento no segundo ensaio. Percebe que teve 2 ensaios aqui, né? No segundo ensaio, a nova tensão de escoamento é essa. Só a partir dessa tensão que o material continua, vai sair da região Ah, tá, entendi o que linear, você vai quis dizer. entrar na região plástica e vai continuar se deformando. Ah, entendi o que você quis dizer agora. Tá certo. Então, é a tensão de escoamento que foi mais alta. Perfeito. Obrigado, professor. Maravilha, Renan. Obrigado eu. Né? Aumento da resistência mecânica por deformação plástica. Então, se dá de várias maneiras. Menor tamanho de grão. Menor tamanho de grão, o material com menor tamanho de grão tem uma maior resistência mecânica. Por quê? São mais obstáculos para as discordâncias. A gente vai olhar isso com mais... Né? Então, quanto mais contornos de grão tiver no caminho da discordância, mais resistente é o material.
Então, o grão pequeno tem muito contorno de grão material. Grão grande tem poucos contornos de grão. O monocristal não tem nenhum contorno de grão. O grão é a peça inteira, né? Por quê? Porque as linhas de discordâncias interagem entre si e com outros defeitos cristalinos, distorções, por exemplo, e o emaranhado de discordâncias nos contornos de grão após a deformação plástica. Então, como os contornos de grão são obstáculos para as discordâncias, para o movimento das discordâncias, geralmente o material, depois que foi deformado, ele tem, próximo aos contornos de grão, uma densidade muito mais alta de discordâncias. As discordâncias vão se concentrar em regiões próximas ao contorno de grão. Ok? Material submetido à deformação plástica, a deformação dos grãos que compõem a estrutura. Quer dizer, quando eu vou... Agora eu estou falando em microestrutura e não estrutura, hein? Quando a gente deforma um material, os grãos, se originalmente são equiaxiais, após a deformação, eles ficam alongados numa direção. Concorda? Isso na laminação é bastante claro também, né? Então, você tem uma deformação da estrutura dos grãos. Você tem uma deformação em nível microestrutural, e não só quando você fala em discordância, você está falando do nível da estrutura, nível atômico. Quando você fala no alongamento dos grãos, você está falando no nível microestrutural. Aquilo que a gente observa na escala dos micrômetros, né? Dos micrometros, com um microscópio, né? E esses grãos, né, a deformação dos grãos causa uma distorção nos planos de deslizamento, torna mais complexo o movimento de discordâncias, dificulta mais a continuidade do processo de deformação. Então, eventualmente, até o próprio cristal, às vezes, deforma também. A deformação do grão o próprio cristal está deformado e não só a região, não só o contorno de grão que deformou, né? Então, essa é a deformação microestrutural que se observa com o microscópio óptico tranquilamente, ok? Análise termodinâmica da deformação. Bom, quando a gente deforma o material, a gente está jogando trabalho nele. Nós estamos jogando energia lá dentro. Nós estamos estocando energia. O trabalho mecânico vai, né? Nós jogamos, e esse trabalho mecânico ele é usado para mudar a forma do material, mas uma parte também ele guarda para si, né? Uma parte ele dissipa como calor, e uma parcela menor é armazenada internamente, através do aumento da energia interna. Lembra da energia interna? O que é energia interna? A vibração dos átomos, o movimento e tudo mais, a entalpia, a energia interna, mais pressão vezes volume. Vamos voltar lá para a energia interna. Quando você deforma o material, você aumenta a quantidade de defeitos, discordâncias, vacâncias, planos deformados. Tudo isso é energia armazenada na forma de energia interna, né? A deformação ocorre a temperatura e pressão constantes, né? Então, lembra a variação da energia interna, né? Se você trabalhar a pressão a pressão e temperatura constante, a variação de energia livre é essa daqui, né? É a variação de energia livre, a variação da energia interna, mais pressão vezes a variação de volume, menos temperatura vezes variação de entropia. Isso daqui é desprezível. É desprezível perto disso. Então, a variação de energia livre de um material deformado, antes e depois, está relacionado com a variação de energia interna. Ok? Variação de volume, embora exista. E a variação de entropia também. A entropia aumentou um pouco. E até o volume aumenta um pouco, porque muito pouco, mas ele aumenta. Você vai ter mais defeitos, né? A discordância é a falta de um plano cristalino. Mas essas duas variáveis, tanto dV, variação de volume, quanto ds, variação de entropia,
infinitesimais, né, são desprezíveis frente ao dE. Então, a variação de energia livre é a variação de energia interna. A energia de deformação armazenada estão... Onde fica essa energia, né? Essa energia de deformação armazenada? Ela fica associada aos defeitos cristalinos, às discordâncias e aos vazios. Defeitos intersticiais, falhas de empilhamento, máculas, que são outros tipos de defeitos cristalinos, além das discordâncias, né? Isso afasta os átomos da sua posição de equilíbrio na rede, aumentando, causando tensões e aumentando a energia interna, né? Quanto menor o tamanho de grão, maior a quantidade de obstáculos, maior a energia interna. Então, um material com um grão muito refinado tem uma energia interna maior que um material com grão grosseiro, né? O contorno de grão tem uma energia interna maior também, porque o contorno de grão ali não existe em ordem, né? Como se fosse uma fina película caótica, uma fina película no estado vítreo, dentro do estado sólido. Então, contorno de grão também aumenta. Você está deformando o material, você está aumentando a área de contornos de grão, aumentando a energia interna. A área aqui, ó, a área de contorno de grão aqui é menor. Aqui a área de contorno de grão fica muito maior. É uma das formas também de aumento da energia interna com o processo de deformação plástica. Ok, pessoal? Sigamos. Né? A energia de deformação armazenada é associada à geração de defeitos cristalinos. Não, eu acabei de falar sobre isso, né? Multiplicação de discordâncias, quer dizer, o material, antes de deformar, ele está com baixa densidade de discordâncias. Após a deformação, ele tem alta densidade de discordâncias. Então, tem que ter um mecanismo de criação de discordâncias, né? Um deles é o mecanismo de Frank Reed, discordâncias fixadas em 2 pontos, né? Aqui, esse de Frank Reed. Discordâncias fixadas entre 2 pontos, você começa a cisalhar, ela vai se alongando, mas ela está ancorada entre 2 pontos. Olha lá, né? Extensão caindo fora dos planos de deslizamento, né? Então, ela vai aumentando, dando a volta no defeito, até que ela forma um anel e recria uma nova discordância entre os 2 pontos. Então, de 1 para 5, você criou todo esse anel aqui de discordância com a deformação. Ou seja, a discordância é necessária para o material deformar, mas assim que ele continua deformando, você está aumentando, criando mais linhas de discordância. Lembrando que a discordância é sempre medida em uma dimensão, uma linha, né? Aqui a representação esquemática de uma discordância em cunha, em que apenas o segmento entre A e B da linha de discordância está sobre um plano de deslizamento. Isso daqui explica por que ele fica preso entre A e B, né? Aqui é o plano de deslizamento. Nessa outra região aqui, a discordância está fora do plano de deslizamento. É um plano que teria que se deformar com uma tensão muito mais alta, portanto, não se deforma, né? Tanto esse plano como esse outro plano aqui. E a parte da discordância, porque a discordância é uma linha que ela faz curvas, né? A parte da discordância que está no plano de deslizamento, ela vai deformar muito mais e vai acontecer isso. Ela vai alongar, vai formar o círculo, né? Esse é o mecanismo proposto por Frank Reed, né? E depois observado com algumas técnicas de microscopia eletrônica. Energia armazenada varia com o grau de deformação. Então, isso aqui é energia armazenada, né? É a área inicial menos a área final dividido pela área inicial vezes 100. No caso de uma deformação de uma barra, né? Que você vai medindo a área, né? A área inicial e final da seção que sofre a deformação. Então, quanto maior a deformação, maior a energia armazenada, ok? Maior grau de deformação e mais complexo tipo de deformação, você tem uma geração maior de defeitos. Defeitos em discordâncias, vacâncias, defeitos da rede, defeitos da estrutura cristalina,
né, maior a energia armazenada. Né? Então, quanto maior a deformação, maior a energia armazenada pelo encruamento. Né? Quanto menor a temperatura de deformação, maior a energia armazenada. Ok? Porque você tem que quanto menor a temperatura, maior a resistência para o material, maior a resistência que ele impõe a movimentar discordâncias, a cisalhar planos. Então, maior vai ser a energia que você armazenou dentro dele. Né? E a deformação também, um detalhe, a deformação aumenta a resistividade elétrica. Então, se o teu intuito for um material condutor elétrico, ele tem que estar recosido. Ele tá com o grão, ele tem que estar com o grão o maior grão possível e a menor densidade de deformação possível. À medida que você deforma o material, ele fica mais resistente mecanicamente e fica mais resistente eletricamente. Porque esses defeitos vão interagir com as bandas de condução. Ok? Como que os elétrons trombassem nos átomos que estão fora da sua posição devido à presença do defeito. Então, aumenta a resistividade elétrica, resistência elétrica, né? Material metálico submetido a uma deformação plástica com temperatura baixa armazena parte da energia, altera a energia interna. Então, você chega num equilíbrio metastável, as propriedades do material foram alteradas. Para voltar ao equilíbrio estável, é necessário fornecer energia de ativação, energia armazenada mais calor. Ou seja, se eu armazenei energia, ele não está mais na condição menor. Lembra que a condição estável é a de menor energia livre. Mas se eu armazenei energia dentro do material através da deformação plástica, ele não está mais na sua situação estável. Ele está numa situação metaestável. Ok? Então, se eu fornecer energia, ele vai voltar para a situação estável. Como a bola, né, que está numa situação metaestável, ela rola para a região mais baixa, menor energia livre para... Né? Então, agora a gente vai ver o que acontece quando a gente tem um material deformado plasticamente e a gente submete ele à temperatura. Que com temperatura eu vou estar fornecendo energia para ele voltar do estado encruado. O que é o estado encruado? É aquele estado que o material fica depois de bastante deformação plástica, em que a densidade de discordância, a densidade de defeitos, como vacância, aumentou muito. Esse é o estado encruado. Se eu fornecer calor, ele vai voltar para o estado estável, que é o estado não encruado, com baixa densidade de discordâncias e menor densidade de vacâncias também. Ok? Então, essa volta para o estado de menor energia se dá através da recuperação ou da recristalização. Recuperação é a eliminação parcial dos efeitos da deformação plástica na estrutura. Ocorre em temperaturas mais baixas. Eliminação parcial. E aqui a recristalização. Restauração total da estrutura original. Ocorre em temperaturas mais altas, né? Na recuperação, a liberação de parte da energia armazenada e redução parcial dos defeitos. Os grãos permanecem deformados e as discordâncias permanecem também numa densidade alta. Com a recristalização, ocorre a nucleação e o crescimento de novos grãos, isentos daqueles defeitos da deformação, daquela alta densidade de discordância. Então, ocorre... nucleia e cresce um grão livre de discordâncias, né? Livre daquele volume, daquela alta densidade, hein? Porque um pouco de discordância sempre tem, né? Então vai ser uma região de baixa energia crescendo em direção a uma região de alta energia, né? Então tá, a recristalização é a nucleação e crescimento de novos grãos isentos da deformação, substituindo os grãos deformados, diminuindo a densidade de defeitos, que volta ao normal, volta àquela que era antes do encruamento. Ok, gente? Então a gente vai ver recuperação e recristalização agora com um pouco mais de
Detalhes. Recuperação. Material metálico policristalino submetido a deformação complexa com movimentos de discordâncias em diferentes planos. Ou seja, você dá temperatura, algumas discordâncias conseguem se mover. Se mover, né? E esse movimento de discordâncias consegue até anular algumas discordâncias, né? Não há redução sensível na densidade de discordâncias. Permanecem no contornos de grão, mas há uma redução significativa no número de defeitos pontuais, vazios e átomos intersticiais, e pouca variação na resistência mecânica. E há uma certa restauração da resistividade elétrica, né? Então, a recuperação ele é o estágio inicial, né? Casos simples de um material monocristalino submetido a uma deformação plástica por deslizamento simples, em um único plano que não sofre distorção, né? Então, aqui seria um monocristal, você deforma ele sofre as deformações, só que ele não deformou a estrutura, porque ele é um monocristal, o sistema de deslizamento estava bem orientado, né? O cristal hexagonal, por exemplo, isso aqui podia ser o plano base de um cristal hexagonal. Tá? Plano base do hexagonal compacto, ele deforma bem nas três direções. Ok? Não há flexão dos planos ou deformação de grãos. Só há deslizamento dos planos. Só há deslizamento dos planos. Não há necessidade de nucleação e crescimento de novos grãos. Só eliminação de defeitos em excesso. Propriedades originais podem ser restauradas na recuperação. Então, se a gente está falando de um monocristal, a recuperação já não faz sentido falar da recristalização, né? Porque a quantidade de deformação colocada aqui também, ela produziu só um tipo de deformação que com a recuperação você diminui toda a densidade de discordâncias e volta ao normal, né? Então, aqui é um exemplo, representação esquemática da curva tensão material de um material metálico monocristalino e da curva após o mesmo ser deformado plasticamente e ser submetido ao processo de recuperação, apresentando o mesmo limite de escoamento. Tá vendo? Então, um material monocristalino, se pararmos o ensaio aqui e voltarmos e refazermos o ensaio, após a recuperação, ele vai apresentar a mesma curva. Após um tratamento térmico de recuperação, que são temperaturas intermediárias, abaixo da temperatura de recristalização, né? Então, há uma eliminação do excesso, né, de discordâncias, devido também à interação entre elas. Por exemplo, uma discordância positiva com uma discordância negativa em um mesmo plano, elas se anulam. O que é isso daqui? Ó? Olha o desenho. Aqui tem uma discordância positiva e aqui uma discordância negativa. Isso é arbitrário, né, definição. Um semiplano está para cima, o outro semiplano está para baixo. Com a recuperação, a movimentação atômica causada pela recuperação, as duas se encontram. Aqui é antes da recuperação e aqui é após. Percebam que você diminuiu a densidade de discordância através desses mecanismos. E aqui também você diminui a quantidade de vazio, né? Você tinha vazios dispostos aqui, agora os vazios estão todos concentrados aqui. As discordâncias que eram mais linhas de discordâncias, fica uma só, né? Tá vendo? Antes e depois, né? Aqui é bem característico, hein? As duas semidiscordâncias se unem, o processo de recuperação faz isso, né? E o processo de recuperação é ativado termicamente, gente. Ou seja, o TR é o tempo de recuperação, né? Ativado termicamente. Variação da velocidade de recuperação é 1 sobre o tempo de recuperação. Com o T exponencial, segue a equação de Arrhenius, né? 1 sobre o tempo, que é a velocidade, é uma constante,
vezes, né, o E elevado a menos Q, R, que é a energia de ativação, dividido pela constante dos gases vezes a temperatura absoluta, né? Então, o tempo de recristalização segue essa equação, né? Equação de Arrhenius. Muito útil para isso, né? As deformações iniciais são mais complexas, flexão do... Agora a gente está falando de um policristal, né? Recuperação de materiais submetidos à deformação em que há distorção dos planos cristalográficos. As deformações são mais complexas. Os planos estão submetidos à flexão, né? Os planos cristalográficos estão flexionados, né? Figura 8.15, por exemplo. Olha o plano aqui, tem um monte de discordâncias, todas na mesma direção, e o plano ficou torsionado, né? Fica desse jeito aqui, deformando o plano, né? Acúmulo de discordâncias. A discordância em cunha, tensões de tração e compressão, figura 8.16. Aqui, olha, uma discordância em cunha, ela sempre gera uma região de compressão, onde está o plano extra, os átomos estão comprimidos no nível da estrutura, e uma região de tração, né? Então, uma discordância sempre vai ter uma região comprimida em cima e uma região tracionada embaixo. Se você empilhar todas essas, como aqui estão empilhadas, você diminui a deformação do cristal. Você diminui a tensão armazenada na inclinação dos cristais. Então, com o aumento da temperatura, essas discordâncias vão caminhar para se alinhar. Elas vão ficar alinhadas umas com as outras. Veja que isso daqui, a parte de cima é o resultado da deformação do encruamento, deformação plástica frio. A imagem de baixo é o resultado desse material submetido a uma temperatura maior, submetido ao tratamento térmico de recuperação. Então, as discordâncias vão se mover para encontrar posições em que elas aumentem menos a energia interna do material, ou seja, buscando o vale de energia livre. Lembrando que a energia livre é igual à energia interna aqui. Okay? Então, vai ocasionar aquilo que a gente chama de poligonização. Aqui são paredes poligonais. E aqui, o contorno de ângulo... Se você considerar isso aqui um grão, o contorno de ângulo formado é pequeno, é um contorno de ângulo de baixo... Contorno de grão de baixo ângulo, né? A poligonização gera contornos de grão ou de subgrãos, né? Há quem chame isso de subgrãos, contornos de baixo ângulo. Ok? O aquecimento gera o movimento dessas discordâncias, a interação entre elas e o alinhamento, né? Como está mostrado aqui. O alinhamento das discordâncias, que é chamado de poligonização, contornos de pequeno ângulo, paredes poligonais, elimina a curvatura do plano, né? Entre as duas paredes. Então, entre as duas paredes não há mais essa curvatura, né? Gerando subgrãos, né? Região em que os defeitos da deformação foram eliminados. Então, dentro do subgrão, você não tem mais os defeitos da deformação. Os defeitos da deformação ficam alinhados nos contornos de grão de baixo ângulo. Okay. E a velocidade de recuperação cai com o consumo da energia de deformação armazenada. Vai diminuindo a energia, vai diminuindo a força motriz para esse processo. Após a poligonização, o coalescimento dos subgrãos, as discordâncias que formam as paredes poligonais, e se dá o fim do processo. As discordâncias, então, ficam acumuladas em contornos de grãos e mais ordenadas, que é essa figura aqui. As discordâncias ficam acumuladas em contornos de grão, né? Material deformado a temperaturas relativamente alta, há a recuperação dinâmica. Professor. Oi. No caso do processo de soldagem, é necessário fazer depois esse tratamento de recuperação?
Depende. O problema é que quando você está usando uma peça que foi endurecida por deformação, se você for soldar a peça, você vai destruir esse mecanismo de endurecimento. A região que vai estar deformada e, portanto, endurecida, não vai estar mais deformada nem endurecida, porque o calor vai eliminar isso daí. Então, esse é um problema da soldagem. Se eu entendi bem sua pergunta, Vanessa. Não, eu falo assim, depois que faz a soldagem, é necessário fazer o tratamento de recuperação depois da soldagem? Ou não? Depois da soldagem, você faz alguns tratamentos, às vezes, de alívio de tensões e tudo mais. Mas aí não chamaria recuperação. Né? Aí não chamaria recuperação, né? Entendi. São outros, né? Mas, de fato, se você quer uma peça inteira encruada, como uma espada, aquele exemplo da Idade Média, aí quebrou a espada, você vai querer soldar, ou bolou uma espada diferente que você vai soldar. Na região da solda vai ter uma descontinuidade do encruamento. Foi E isso que eu ali vai ter uma imaginei. região mais macia, menos resistente. Então, você, né, você destrói esse tratamento. Por isso que a soldagem sempre introduz um ponto frágil no material. Beleza. Recristalização agora. A recristalização visa a eliminação total dos efeitos de deformação plástica. Ela também se dá por nucleação e crescimento. Lembra da estado líquido para o estado sólido? Nucleação da nova fase, crescimento e solidificação total da peça. É a mesma coisa. Você tem uma peça deformada, encruada, você inicia a recristalização, ela vai nuclear, vai crescer e vai tomar conta de todo o material. Né? Exige uma energia de ativação, temperaturas bem mais altas que a recuperação. Tendência a iniciar nos contornos de grãos e regiões com alta densidade de discordância, são os pontos de início, os pontos de nucleação. Maior energia favorece a nucleação heterogênea. Diminui o raio crítico, lembra do raio crítico? Aqui também existe o raio crítico para... E a força motriz qual é para a recristalização? É a liberação da energia armazenada na deformação plástica. Qual era a força motriz no processo de nucleação e crescimento, no processo de transformação de fase da solidificação? Solidificação é um processo de transformação de fase. Qual era a força motriz? Força motriz era que o estado sólido tem uma energia livre menor que o estado líquido naquela temperatura. Aqui, qual é a força motriz para recristalizar? O estado não deformado tem uma menor energia livre que o estado deformado. Essa é a força motriz. É a redução da energia livre, que é a energia interna. Ok? A formação do núcleo, o aparecimento da partícula sólida no interior de outro sólido, e não no interior do líquido, como nos capítulos passados. Né? Cria tensões. Existe uma região, então, isenta de defeitos. A região recristalizada ela é isenta de defeitos. Né? E ela vai ter que ter um raio maior que o raio crítico, né? Então, o mecanismo de nucleação depende de características do material, tipo e grau de deformação plástica. Duas teorias para explicar a recristalização. Dois grãos deformados com diferentes densidades e discordâncias, esse daqui. Os grãos estão todos deformados, mas um tem menos discordância que o outro. Por quê? Os grãos estão orientados diferentes e tiveram resistência ao cisalhamento diferentes, então, de repente, esse grão tem mais densidade de discordância que esse. Né? Uma parte do contorno de grão desloca-se do grão com menor densidade de discordância para o grão com maior densidade, eliminando discordâncias em excesso, e cria uma região isenta de defeitos. Então, esse grão aqui, com menor capacidade, o contorno de grão, ele caminha em direção ao grão mais... O contorno de grão caminhar significa saltos atômicos não muito grandes, hein? É só sair de uma orientação cristalina e entrar na outra. E aí, à medida que ele vai caminhando, ele vai criando uma região livre de defeitos.
E se esse tamanho de curvatura for maior que o raio crítico, atingindo o raio crítico, torna-se um núcleo. Então, a partir daqui, isso daqui vai crescer e formar um novo cristal, isento dos defeitos da discordância, ou com uma densidade de discordância muito mais baixa, típica de um material recusido. Okay? Essa é uma das... E a outra é a poligonização. Núcleos são formados a partir dos subgrãos, como mostramos lá atrás, né? Resultantes da poligonização que atinge um raio maior do que o raio crítico, né? É mais provável em materiais submetidos a deformações mais intensas da poligonização, maior densidade de discordâncias, subgrãos com maior ângulo, maior mobilidade atômica. Quando o material é aquecido, o processo inicia com a poligonização, que é a recuperação, né? E continua com a nucleação e crescimento, em substituição gradativa dos grãos deformados. Grãos recristalizados apresentam orientação diferente dos grãos originais. Ok? A cinética do processo depende das velocidades de nucleação e crescimento. A etapa de nucleação é mais complexa, transformação no estado sólido, e em geral mais lenta, mais tempo de incubação. Após a nucleação, o crescimento tende a ser rápido e tem uma desaceleração no final. Então, a curva de recristalização da região recristalizada e da região não recristalizada é no formato de um S. No início, a velocidade é baixa, depois a velocidade fica muito alta, e depois a velocidade vai diminuindo, porque já não tem mais material tanto para transformar. Vai diminuindo e termina com uma transformação de 100% do material. A curva é em S. E por que em S? Porque obedece a Arrhenius, a equação de Arrhenius, né? O tempo de recristalização, aqui é o TR maiúsculo, é 1 sobre CR, que é uma constante elevado a E pela energia de ativação sobre constante dos gases vezes temperatura, né? O tempo de recristalização diminui exponencialmente com a temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor o tempo de recristalização. Ok? Então, aqui a gente vê temperatura 1, que é a maior de todas, temperatura 4, que é a menor de todas. E aqui é o tempo em escala logarítmica. Então, a porcentagem que é essa figura aqui, né, a da velocidade, né? Ela é muito rápida quando a temperatura é alta, os tempos são curtos. Temperatura baixa, os tempos cada vez mais longos. Ok, gente? Né? Tamanho dos grãos recristalizados. Material submetido a um determinado grau de deformação. Depende das velocidades de nucleação e crescimento. E depende da temperatura em que ocorre a recristalização. Por exemplo, a velocidade de nucleação é elevada e a velocidade de crescimento for baixa, dá grão recristalizado fino. Se a nucleação for baixa e a velocidade de crescimento for alta, dá grãos grosseiros. Igual para o processo de solidificação. Você tem alta nucleação e baixa velocidade, grãos finos. Baixa nucleação e alta velocidade de crescimento, grãos grosseiros. Para os grãos recristalizados, idem. Ok? Então, você tem a temperatura... E, convencionalmente, o TR, T maiúsculo agora, é a temperatura no qual o material deformado só recristaliza material deformado, hein? Material encruado. Senão, não tem recristalização, porque não tem força motriz para recristalizar. Então, por norma, a gente fala tempo de recristalização, o tempo para um material deformado recristalizar totalmente em 1 hora. Tempo não, temperatura. Qual temperatura que eu devo colocar para que o tempo seja 1 hora? Então, voltando aqui, né? Qual temperatura eu quero que o tempo total aqui dê 1 hora? Né? Qual é essa temperatura que vai me recristalizar todo o material em 1 hora? É o tempo de recristalização. Depende do material, das condições iniciais e do tipo e grau de deformação. O que eu quero dizer com isso? Olha a tabela. Chumbo com alta pureza recristaliza abaixo de 0. Então, por mais que você deforme o chumbo, ele recristaliza. Ele não mantém
os efeitos da deformação plástica, que é o aumento da densidade de recristalização, aumento dos defeitos, aumento da densidade de discordância, desculpa. Os defeitos, ele recristaliza. O alumínio com alta pureza recristaliza a 80 graus Celsius. Alumínio com pureza comercial, 280 graus Celsius, ou seja, a impureza estabiliza os defeitos, né? Então, no material muito puro, os defeitos estão muito instáveis, então recristaliza mais rápido. No material com liga ou com impurezas, a impureza estabiliza a discordância, como o carbono estabiliza a discordância no aço. Então, você tem que ter temperaturas cada vez mais elevadas para deformar, né? Então, depende do tamanho de grão inicial, do grau de deformação plástica e da pureza do material. Tamanho de grão. Quanto menor o tamanho de grão, maior ou menor a temperatura? Quanto menor o tamanho de grão antes da deformação, maior o número de contornos, maior a energia interna, maior a quantidade com regiões com alta concentração e discordâncias, e facilita a nucleação e aumenta a velocidade de recristalização, né? Grau de deformação plástica. Se a deformação plástica é a força motriz, quanto maior o nível de deformação plástica, mais rápido vai recristalizar. Então, um material muito deformado recristaliza numa temperatura bem menor que o material pouco deformado. E vai ter que ter uma deformação mínima, abaixo da qual o material nunca vai recristalizar, né? Então, tem que ter uma deformação crítica para o material recristalizar. Então, ou seja, quanto maior... E a energia de ativação é essa, olha, ΔG homogêneo é a mesma que nós vimos, hein? É a mesma que nós vimos no caso. Agora, aqui, a variação de energia livre, a força motriz está aqui embaixo. Então, quanto maior a variação de energia livre, ou seja, quanto mais deformado tiver o material, maior vai ser o ΔG de volume. Portanto, menor vai ser a energia de ativação. Portanto, vai recristalizar numa temperatura mais baixa. Ok, pessoal? Ok? E pureza do material. Vejam a tabela, hein? A tabela. Um material muito puro. O material muito puro, as impurezas inibem o movimento das discordâncias. As impurezas são como os que ancoram as discordâncias, né? Dificultam a recristalização, menor a velocidade. De novo aquela tabela, né? De novo aquela tabela. E o material policristalino com grãos equiaxiais submetidos à deformação plástica pode tornar-se alongado em uma determinada direção, né? Que é isso daqui. Ele se alonga nessa direção. Então, esse material aqui também vai ter, olha lá, rotação dos grãos assumindo orientações cristalográficas preferenciais. Então, você, nesse caso, você favorece até a formação de textura, né? Ok? Durante a recristalização, pode acontecer que os grãos recristalizados formem-se em direções cristalográficas preferenciais. Ou seja, você começa, como existem planos que se deformam mais facilmente, você começa a alinhar os planos numa única direção. Ok? E aqui você começa a criar textura. Textura. O que é textura? A foto de textura... Por algum motivo não ficou aqui. Textura é quando os materiais eles têm as deformações, os planos cristalográficos estão todos alinhados numa mesma direção. De fato, todo o material metálico, depois que ele foi trefilado, forjado, produzido, solidificado, ele tem textura, que é a orientação cristalográfica preferencial, né? E a regra na engenharia, na utilização dos materiais metálicos, é a presença de textura, que é a orientação preferencial das orientações cristalinas numa única direção.
ok? Durante a recristalização, pode acontecer que os grãos recristalizados formem-se em como direções cristalográficas preferenciais, forma-se textura. Ou seja, depois da recristalização, antes da cristalização, o material já fica texturizado. E ao recristalizar, ele vai ter uma textura do recristalizado. Ok? Estudos experimentais mostram que a variação do diâmetro em função do tempo para uma dada temperatura. Diâmetro inicial constante que depende da temperatura. Bom, aqui a gente está falando de crescimento de grãos recristalizados, desculpa. Quando se completa a recristalização, a única coisa que sobra para acontecer é eu vou parar um segundinho aqui, porque essa eu confundi, agora eu volto a fazer a apresentação. Vocês estão enxergando aí, pessoal? Olha só, aqui é a formação de textura. Esse é o material não texturizado, os cristais estão ali aleatórios, aqui eles estão texturizados. Ok, e eu só vou mostrar agora, então, onde é que está? Aqui. Um material deformado é uma liga de titânio, titânio 15 vanádio, 3 estanho, 3 cromo, 3 alumínio. Aqui você tem o material todo deformado e aqui a nucleação, tá vendo? Cada cor diferente é uma orientação cristalina diferente. Ok? Esse é uma microestrutura do processo de cristalização. Caros alunos, nós vamos interrompendo por aqui.